Olá, semana da amamentação, aí tá chegando no final, né? Apesar do mês inteiro de agosto ser destinado às campanhas aí de promoção do aleitamento materno, mas eu queria conversar com vocês um pouquinho sobre isso, sobre essa questão da amamentação, da importância disso. Toda mãe sabe que o leite materno é melhor, né? Que é o melhor alimento. A gente sabe que o leite materno, a composição dele se altera de acordo com o que o bebê precisa. É um leite que é rico em anticorpos, que são uma proteção para o bebê que tem um sistema imunológico que ainda não é eficiente o suficiente para proteger esse bebê. Então, toda a ajuda, por isso que das vacinas, o leite acaba funcionando como uma vacina também, né? Mas o que acontece? O que eu percebo, e eu percebo muito isso na prática, é que a gente fala muito de amamentação, a gente fala muito do processo da amamentação. A mãe precisa amamentar, a mãe precisa amamentar, a mãe precisa amamentar, isso é melhor para o bebê. Mas a gente quase nunca fala sobre a importância da mãe nesse processo, a importância do cuidado com a mãe nesse processo. E por que eu falo isso? Sabe quando que a indústria ganha? Por que a indústria ganha tanto espaço? Porque ela vende que o leite que ela vende é mais completo que o da mãe. Nunca a fórmula vai ser mais completa que o leite da mãe. Porque a fórmula não fornece anticorpos para o bebê. Só que a gente tem que entender que o bebê não precisa somente de anticorpos. O bebê precisa de nutrientes, macro e micronutrientes. Quando a mãe tem uma alimentação, um estilo de vida que não fornece nem para ela mesma os nutrientes que o organismo dela precisa para se manter bem, como é que ela vai passar isso para o leite para o bebê? Então, assim, a gente não pode falar que o leite, que a fórmula é mais completa, porque ela não fornece anticorpos. Mas a gente tem que entender também que se a mãe está se alimentando só de fast food ou do que está mais fácil para ela comer, essa mãe pode sim estar cheia de deficiências nutricionais que estão sendo passadas para o bebê também. E deficiência nutricional no bebê interfere no desenvolvimento dele. A gente precisa entender que a amamentação não é só o processo. A amamentação é um mundo, envolve muita coisa. E a gente tem que entender, aprender a olhar para a amamentação com um olhar mais global. Se a gente quer que a amamentação flua bem, a gente precisa primeiro cuidar da mãe. Porque se a mãe estiver bem, o bebê vai estar bem também. O processo vai fluir melhor, entendeu? Então, eu acho que falta muito disso, eu vejo isso na minha prática todos os dias. A gente não cuida da mãe, a gente só cobra dela que ela amamente, mas a gente não cuida dela. Eu falo isso por experiência própria, até quando eu fiz o meu TCC, que foi sobre exaustão pós-parto. É muito difícil de encontrar artigos que falem sobre alimentação do puerpério visando a saúde da mãe. Está sempre relacionado, a mãe tem que comer bem porque ela precisa amamentar. Ela precisa comer bem porque ela precisa manter a amamentação exclusiva. Mas não é só isso, não é só manter a amamentação exclusiva, é porque essa mãe precisa estar bem. Essa mãe precisa do organismo dela funcionando bem também. O organismo dela funcionando bem, ela vai produzir o melhor leite para o bebê dela. Só que se essa mãe está cheia de carências nutricionais, essa mãe vai ter... Geralmente a mãe sai sem nenhum tipo de suplementação no puerpério, que é muito comum isso. A mãe já vem sem suplementação de ferro, ela passa pelo parto e já não tem protocolo nenhum de suplementação de ferro, que é extremamente importante para uma mulher que perdeu muito sangue no processo do parto. Se nós ficamos anêmicas quando a gente está no período menstrual, imagina a mulher que passou por um parto, que perdeu muito sangue. É uma mulher que precisa de uma suplementação de ferro, né? Ela precisa repor esse ferro que ela perdeu, porque isso também vai fazer com que ela se sinta mais fadigada, mais exausta. A gente já vem da mãe que vem para o puerpério sem uma suplementação adequada de ferro. Aí a mãe tá cheia de carência nutricional, não tá conseguindo se alimentar direito, não tem quem ajude ela. A gente tá garantindo sim que esse bebê tá tendo todos os nutrientes que ele precisa? Será que ele tá?
né? Então aí a gente logo de cara já começa iniciando uma série de suplementos no bebê, porque a gente não cuida, a gente não para um minuto para cuidar da alimentação da mãe, para focar um pouquinho no cuidado da mãe. A gente tem que entender que puerpério não envolve só bebê. Puerpério envolve a mãe, envolve a família, e a gente precisa cuidar dessa mãe se a gente quer que o processo da amamentação flua bem. Tá? Então, eu deixo aqui essa reflexão para vocês, para quem é profissional da saúde, principalmente, de ter um olhar mais atento para a mãe, de entender que a amamentação não beneficia só o bebê, a amamentação beneficia a mãe também. A mãe que vai ter uma redução de peso, né, que vai se sentir melhor no pós-parto, a mãe que amamenta, ela se sente feliz com esse processo, na maioria das vezes, né, na maioria dos casos. Então, a gente precisa entender que a amamentação não é só benefício para o bebê, a amamentação é benefício para a mãe, mas para que seja de fato benefício para os dois, a gente tem que entender que a gente precisa cuidar dos dois. A gente tem que ter foco no bebê, mas a gente tem que ter foco na mãe. A mãe é o ponto principal na amamentação. Sem ela, a amamentação não acontece. Então, a gente precisa focar os cuidados no cuidado com a mãe também, tá? Então, deixo aqui essa reflexão para vocês e espero que vocês concordem comigo. E quem não concorda, eu estou super aberta a discutir o assunto também. Tá bom? Muito obrigada.